Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos falar sobre as Escrituras e a sua interpretação. Para isso, eu quero citar um trecho da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que nos diz o seguinte: conhecendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia jamais foi dada pela vontade dos homens, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Baseado nesse texto, algumas observações importantes. Em primeiro lugar, as Escrituras não são de particular interpretação. Eu não posso, e ninguém pode, interpretar as Escrituras a seu bel prazer, de acordo apenas com a sua compreensão. Nós precisamos de um respaldo da própria Bíblia para nós compreendermos o ensino bíblico, se há uma coerência bíblica. Mas também nós precisamos analisar e buscar e pesquisar o ensino de tantos mestres da igreja, desde o primeiro século até a nossa época. Nós precisamos ser respaldados, não podemos criar coisas novas, que as Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, já tem 2000 anos. Então nós precisamos de pensar e interpretar de acordo com o pensamento cristão já estabelecido. Outra característica é sobre a sua inspiração, a inspiração das Escrituras. Quando falamos de inspiração, isso diz respeito à influência divina sobre os escritores. Então, a história da igreja e nós também hoje compreendemos que aqueles homens que foram usados que escreveram textos sagrados, ou seja, eles eram fontes, para a teologia, eles estavam sob inspiração, sob a influência de Deus, a influência do Espírito Santo, para que a mensagem divina ela fosse transmitida de uma forma clara e plena. Podemos pensar no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é o cânon judaico, ou seja, é o livro sagrado dos judeus. Mas obviamente que a igreja, desde o primeiro século, ela também usa o Antigo Testamento como base e fundamentação da fé cristã. Não é isso? Porque o Antigo Testamento diz respeito à antiga aliança. O Novo Testamento diz respeito à nova aliança. Sim, o Novo Testamento é o cânon cristão. São os livros sagrados do cristianismo. Portanto, a nossa doutrina, ela está exclusivamente no Novo Testamento. Claro que a Bíblia, todos os livros da Bíblia, nós temos e eles são todos sagrados. Mas o Antigo Testamento diz respeito à antiga aliança e uma preparação para a nova aliança. E o Novo Testamento é de fato a nova aliança revelada, sobretudo através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, precisamos observar muito o Novo Testamento. A igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, o texto histórico diz que eles guardavam a doutrina dos apóstolos. O que vem a ser a doutrina dos apóstolos? O ensino dos apóstolos, os escritos dos apóstolos. É o Novo Testamento, a partir da vida, do advento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós precisamos guardar esses princípios. Dessa forma, eu quero falar sobre algumas características das Escrituras. A primeira característica é autoridade. Os livros sagrados, eles são autoridades, autoritários. Ele tem autoridade nos assuntos de fé, a respeito de Deus, da revelação de Deus, a respeito das doutrinas para a igreja. Então, a Bíblia, as Escrituras, ela tem essa autoridade. A segunda característica é a inerrância. A igreja acredita que a Bíblia ou as Escrituras, elas são inerrantes, pelo fato delas serem provenientes de Deus.
Se Deus é perfeito, logo a sua mensagem que dele procede é também igualmente perfeita. Então, não há erro nas Escrituras, não há contradição nas Escrituras. Em terceiro lugar, as Escrituras, elas são necessárias. Nós, os seres humanos, temos necessidade das Escrituras. Por que necessidade? Para que nós possamos reconhecer a nossa condição de separados de Deus, de caídos e de pecadores. Para também compreendermos o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus, que diz que Deus proveu um meio de salvação através da sua graça, revelada no seu Filho Jesus Cristo. Então, há uma necessidade nossa em relação às Escrituras para que compreendamos todo o plano salvífico da parte de Deus. Então, há essa necessidade. E em quarto e último lugar, a suficiência. As Escrituras sagradas são suficientes. Então, no que diz respeito à revelação de Deus, a graça, a salvação, as doutrinas cristãs, a Bíblia, ela é suficiente. Não precisamos de outras coisas mais, de nenhuma outra revelação, de nenhum outro escrito para a nossa salvação e para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Então a Bíblia é suficiente. As Escrituras bastam. E eu quero terminar citando outro trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16, que nos diz o seguinte: porque toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus te abençoe e te esclareça. Um forte abraço.